Olá a todos vocês, estamos aqui novamente e eu quero desejar uma boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Vamos falar sobre amor, graça e paz. A graça é um favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Livro de Marcos, capítulo de número 4, vamos falar algo muito importante, onde tem começo, meio e fim. E o que é? O perdão. O perdão tem que ter o começo, meio e fim dele. Em muitas igrejas, ministérios, pastor, bispo, apóstolo, eles começam a falar sobre o perdão, mas não tem o começo. Eles só falam sobre o perdão. Tem que ter o meio e tem que ter o fim. Diz aqui em Marcos capítulo 4, versículo de número 9, diz assim: disse-lhe, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, quando se chegou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogando-no acerca das parábolas. E ele disse-lhe, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Aos que estão de fora, as coisas dizem por parábola, os que estão de fora. Para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. Aqui é uma pergunta: para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. Disse-lhe, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Olha para você ver, os discípulos chegando em casa perguntaram: Senhor, que parábola? É para que eles não se convertam e se arrependam e após se converterem os pecados são perdoados? Jesus: não. A parábola é para que eles viessem estar ali pensando, indo para casa pensando naquela palavra. Muitas pessoas, ela sai da igreja, ela esqueceu do que ela ouviu. Ela saiu da igreja, ela não lembra de mais nada. Por que o perdão tem que ter o começo, meio e fim? Eles falam na igreja do perdão para a pessoa: você que está precisando do perdão, você está magoado, você está assim, assado, ou você precisa, e a pessoa ela confessa que houve um conflito, que houve algo que entristeceu, que está magoada. Então fala o nome da pessoa, ela fala o nome da pessoa para Deus. Só que o que eles não dizem que para ela ter o perdão, mesmo que diz no versículo de número 12, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. Quer dizer, ele estava falando: mas se eles se converter, é para eles não se converter? Jesus: olha, não. Porque quando você se converte em relação àquela situação, você muda a sua atitude, o seu pensamento em relação àquela situação, os pecados eles são perdoados. Significa que verdadeiramente você tem um perdão. Então, quando você assume um erro, reconhece e você vê diferente, então você tem um perdão. Mas por que a palavra veio e ela foi roubada ao coração deles? A palavra foi semeada e foi roubada por quê? É aquela pessoa que a palavra vem para ser guardada no coração. A palavra vem, mas a palavra veio para guardar e agir com fé. A fé é a certeza, a fé é atitude, a fé é obra. Se a pessoa tiver fé e não tiver obra, não adianta de nada, a obra é atitude. Então a pessoa recebeu a palavra, ela tem que ter o quê? Fé com obras, fé com atitude. E essa atitude é que vai ser diferente. Ela vai agir diferente, ela tem a certeza, ela vai se esforçar. Ela está confiante em Deus ali. Então há o perdão,
o começo, meio, fim. Ela reconheceu, ela confessou, ela falou e ela usou de fé, ali de confiança, para ter a conversão, para não cometer mais o mesmo ato. Por isso que muitas pessoas, elas até sentem um conforto, mas o perdão não é concretizado, não é finalizado em relação para ela e Deus, porque os indivíduos, esses pregadores, não passam essa informação para que ela receba verdadeiramente o perdão. E aí a graça de Deus venha se cumprir sobre a vida da pessoa. Então, guarde esta palavra no seu coração. O perdão tem que ter o começo, o meio e o fim. E o fim significa conversão, mudança de atitude para com você e Deus. Você não faz para com a pessoa, não é para a pessoa ficar contente, não, faz para que Deus veja a sua conversão, a sua mudança.